Fala, parte, tava com saudade das nossas historinhas, né? Então, seguinte, ó, eu fiquei um tempo parado porque eu tive que concluir um pós-graduação e era um compromisso que eu tinha, né? Uma etapa da vida que eu tinha que vencer. Feito isso, já tudo certo, estou voltando aos poucos com as historinhas e espero em 2024 ter bastante novidade para vocês, muitas histórias a gente vai contar aqui. Bom, a nossa história de hoje se chama A Primeira Missão. Só que na história não fica bem claro que essa é a primeira missão do Tex, porque ele diz assim, é uma das minhas primeiras, ele sempre cita como uma das primeiras missões deles. Então a gente considera que é uma das primeiras, talvez não seja a primeira, mas o nome da história é a primeira missão, talvez porque seja a primeira missão que o Tex teve um fato novo, que a gente vai descobrir agora ao longo da história. Cara, é uma história bem legal, né? Uma história que faz parte de uma investigação e tem uma reviravolta sensacional. Então, vamos lá, vamos começar e acompanha comigo essa história, a primeira missão. Vamos nessa parte. No fim da Guerra Civil, os Longhorns do Texas reencontraram o caminho para o mercado do leste. Os criadores reuniam o gado num único grande rebanho e o confiavam a um chefe de manada experiente para que o levasse pela trilha Shoshone até a estação ferroviária mais próxima. Então, naquela época, né, os caras, por causa do roubo de gado, tal e coisa, os fazendeiros se reuniam, né, cada um com tantas cabeças, e largavam para um cara experiente que comandava também toda uma equipe levar esse gado, né, ao longo do Texas para fazer negócio, para ser vendido. Né? Claro que no caminho eles sempre enfrentavam os sérios problemas, né, de clima, né, da própria região, né, morro, montanha, lago que tinha que atravessar, e além de índios, bandidos que tentavam roubar o gado. Então tinha que ter uma boa equipe experiente e grande para poder chegar com esse gado, pelo menos 90%, que também o rebanho se perdia no caminho, alguns morriam no caminho. Então tinha toda essa questão. E o nome da nossa história é A Primeira Missão. Texas, 1867, na trilha do Shoshone. Então aí já aparece aí o pessoal tocando gado, né? Como eu falei ali no início, né? Eles tocando gado, tocando rebanho. E aí a gente vem pro primeiro diálogo. Ei, chefe, uma visita. Eles avistam um homem vindo de longe. Esse homem é o Tex, que chega e diz: Salve, quem é o chefe aqui? E aí um senhor ali diz: Sou eu, Ben Harlow. Estou levando este gado para Abilene, no Kansas, por conta dos pequenos criadores do Vale do Nueces. Se procura emprego, é bem-vindo. Então o cara já estava tocando gado, né? E ofereceu emprego pro Tex. Temos umas 3.000 cabeças, mas só 20 homens. E o tempo é curto. 2 braços a mais ajudam, se sabe trabalhar com gato. Então, né, ele já ofereceu pro Tex aí o emprego, né? Que ele tá com pouca gente para essa empreitada aí. E o Tex falou: Tudo bem, eu cresci no meio de vacas. Antes da guerra, o meu pai também tinha um pequeno rebanho no Nueces. Quem é recém-contratado num rebanho, em viagem, dificilmente escapa de ser o drag rider, o cowboy da retaguarda, destinado a comer poeira. Então aparece ali o Tex fazendo essa função. Mas que também deve ter bons olhos. Né? Então ele tem que ver ali se o gado está escapando, né? Se está perdendo alguma coisa, tocar, avisar. E aí alguém fala com o Tex ali, um outro cowboy. Né? Esse bezerro tem poucos dias. Ele e a mãe podiam se perder. E aí o Tex diz: ainda não está marcado. E aí o cowboy responde: vamos marcar hoje à tarde. Você vai me ajudar.
mas vá ver o Hansi. Ele tem problemas com um bronco da remuda. Vejamos como se sai com ele. E aí o Tex foi lá falar com o Hansi que estava com problema com um cavalo lá, né? Com um bronco para domar provavelmente esse cavalo. Então o Tex foi lá, preparou o animal, tal e coisa. Fez a doma, né? E adestrou o bicho lá. Depois ajudou a marcar o bezerro, né? Que ainda não estava marcado. Acompanhou as refeições ali junto com os outros cowboys. E aí no final da noite o chefe, né, da expedição foi falar com ele. Precisamos conversar, meu jovem. E aí ele disse, sim, chefe. Algo errado? Não passei na prova? E aí o chefe diz, você está me gozando. Você é um excelente cowboy. Hansen, o Wrangler, disse que você domou um cavalo chucro. Wrangler é o cara que cuida dos cavalos da reserva da remuda. Na remuda, vocês ainda têm cavalos não domados. Hansen é bom, mas é um só. Vai ser um prazer ajudar. E o chefe diz, certo, mas cuide principalmente das vacas. O salário é de $2 por dia, mais comida. O passado de quem trabalha comigo não interessa, mas saber como chamar você ajudaria. E aí o Tex diz, achei que já soubesse, chefe. Meu pai era Ken Wheeler. E aí o chefe disse, chifres de vaca? Você é filho dele, Tex Wheeler? E aí o Tex diz, em pessoa. E o chefe diz, claro, tem algo familiar. Ouvi falar de você. É habilidoso com armas e teve rusgas com a lei. E o Tex diz, é um problema. E o chefe, né, fala, negativo. Eu só cuido da minha vida. Já falei, todo mundo pode errar. Não é raro um procurado se juntar a um rebanho em viagem. Mas por que me disse o seu nome verdadeiro? E Tex respondeu, a minha vida teve mais reviravoltas, Sr. Harlow. Então o nome do chefe é Sr. Harlow. E o Harlow diz, raios me partam, uma estrela de Ranger. E o Tex responde, a chance de mudar de vida me foi oferecida, Harlow, e eu aceitei no ato. O que você disse é verdade. Geralmente um trabalho discreto, numa Kettle Trail, sob o nome falso, é um bom modo de se esconder para quem cometeu um erro. Então, Kettle Trail é a trilha do gado, tá? Mas certos erros são mais graves que outros. Homicídio, por exemplo. Eu sou mesmo um idiota. Achei que você era um fugitivo da justiça, disse o Harlow. E é você que caça alguém. Então a coisa muda de figura. No meu rebanho, a única lei é a minha, Tex. Sabe quem está procurando? E aí o Tex diz, ainda não, mas a pista me trouxe até aqui. Quer dizer, nesse momento da história se revela que o Tex se infiltrou ali para trabalhar, mas porque tem alguém ali naquele bando ou nas proximidades ou que quer roubar aquela equipe ali, que é um foragido da lei, um assassino, e ele quer pegar. Então ele está trabalhando para fazer uma investigação. E o chefe diz, muito bem, você não sabe quem ele é. E eu devo levar o rebanho a Abilene antes que o mercado feche e os compradores sumam. Não posso me permitir perder 2 homens. Mesmo que o descubra, tem que me prometer que não vai tomar iniciativas até o fim da viagem. E o Tex diz, prometo.
E esconda essa estrela. Se descobrirem que você é um Ranger, o sujeito pode se mandar. E aí o Tex diz, ou provocar um acidente fatal para mim. E aí o chefe diz, exato. Eu não daria $0,5 pela sua pele, Tex. E ele responde, eu nunca vi o rosto do sujeito. É uma das minhas primeiras missões sozinho. E não quero fazer feio, Harlow. Bancar o alvo talvez seja o meio mais simples e rápido para que ele se revele. E aí segue a expedição. Uma das minhas primeiras missões de Ranger, e eu não queria falhar, eu estava decidido a descobrir o meu alvo. Quer dizer, então aí é o Tex falando, né? Sobre uma das primeiras missões dele. Claro que se ele se escondesse num vale isolado ou numa montanha selvagem, facilitaria a minha tarefa. Mas assim, ele era um dos tantos, um dos companheiros de trabalho com quem eu falava e brincava todo dia. Quer dizer, ele nutria já amizade pelo pessoal do trabalho, mas ele sabia que um deles era o cara que ele estava procurando. Com quem enfrentava a lida diária, os perigos e adversidades da trilha. Era um deles que eu deveria desmascarar e entregar à justiça. É uma trilha de comancheiros. Vejam, ela corta o Chisholme de sul a norte. Então aí o Tex mostrando uma trilha de comancheiros pro pessoal, né? Perigo à vista. Ao sul é a Comancheria Quarrade. E aí o chefe diz, raios, estamos tão perto das terras dos Diabos Vermelhos. E o Tex diz, não tão perto, mas os comancheiros vão para o norte arrumar vacas e armas. E depois vende aos comanches. Eles roubam nos ranchos isolados, nos rebanhos em viagem e nas pequenas caravanas. E o chefe diz, mas que filhos de coiote. Mas pode ser uma trilha antiga. Phil, consegue saber se passaram recentemente? E aí o Phil responde, as pegadas são confusas. Alguns cavalos são ferrados e outros não. Quer dizer, cavalo ferrado e outros não quer dizer que teriam brancos e teriam índios aí nesse bando aí que está rondando. E o fio segue. Só o que consigo entender. E aí outro cowboy diz, mas não estamos sozinhos. E aí o chefe diz, o quê? E o Tex diz, concordo com Hansi. Alguém está de olho em nós. Caramba, vocês têm visão de águia? Ou um sexto sentido? Eu não vejo nada? E Tex diz, não precisa ver para saber que estão aí. Pode-se ter certas sensações quando se está habituado a cavalgar muito tempo sozinho na pradaria. Vamos esperar visitas à noite. Costumam aparecer pouco antes do alvorecer. Quer dizer, o Tex já está preparado, já está sabendo que os caras vão aparecer à noite. E aí chega a noite, o gado está ali tranquilo, né, no entardecer, e realmente está aparecendo os caras ali, ó. E o Tex já está na grama esperando a visita dos caras. E ele pensa, chegaram. Se fossem comanches, acho que não seriam tão fáceis de se ver. Mas eles são mestiços e brancos renegados. Acham que somos uma presa fácil. Quer dizer, se fosse comanche, eles chegariam se arrastando ali naquela grama, né, na noite. E não caminhando, que nem aqueles estão chegando ali. E o Tex fala, mas erraram as contas. E já acertou um ali. E acertou o primeiro. E nisso se levantou o pessoal do bando que também estava esperando. E o chefe gritou, fogo nesses safados! E bang, 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 bang. E o Tex grita, não desperdicem chumbo, atenção, estão vindo do oeste. Então mais uns a cavalo vindo do oeste lá. O bando era grande.
Como a surpresa tinha falhado, eles foram para o tudo ou nada, com uma ação de força. Aproveitando a nossa desorientação, poderiam se apoderar de boa parte do gado. Quer dizer, enquanto o Tex estava atirando naqueles outros que estavam a pé lá, que chegaram a pé, eles foram a cavalo para tentar espalhar o gado e roubar uma parte do gado. Mas era preciso reagir com sangue frio, sem se intimidar com o espetáculo deles. E aí ele vê os cowboys conversando, né? Um diz, berram como 1000 diabos. E o outro responde, não perca a calma, mire e atire. E quem sabe acertar uns tiros bem colocados, né? E aí alguns cowboys também acertaram ali os comancheiros. E o Tex também, né? O Tex não erra um tiro, né? Acertou mais um a cavalo ali que derrubou. E nisso acertaram mais outro que gritou, ah! E aí alguém que deve ser o chefe do bando gritou, estão nos massacrando, fora, ia, ia! Quer dizer, desistiram, foram embora. E aí o Tex e a equipe dele comemoraram, né? Eles fugiram, urra! Não perdemos nenhuma cabeça, chefe. Mas não graças a você, Hans. Não viu você dar nem um tiro. E o outro comemorou, ipi! Você sabe que não sou um bom atirador. Mas por sorte tinha o Tex. E o Phil, né? O Tex e o Phil. Cada um derrubou 2 deles. E o chefe diz, sim, sem eles agora estaríamos chorando a perda de grande parte do rebanho. O que diríamos aos nossos parceiros que ficaram no Vale do Nueces? E outro falou, Tex, acha que ainda nos darão problemas? E o Tex diz, eu reconheci o chefe deles, um renegado chamado Will Crabb. É um coiote que atira pelas costas. Agora vai ficar longe de nós. Então, o cara era meio covardão, então já não vai vir mais, vai pegar uma outra presa mais fácil, porque ele é covarde mesmo. Não vai tentar revidar. E Tex segue narrando a história dele, né? Para os cowboys que acompanham o rebanho em viagem, o perigo maior é o próprio gado. Os longhorns são animais resistentes, fortes, mas extremamente sensíveis e nervosos. Às vezes, basta um pouco para que enlouqueçam. E aí, vemos também os cowboys de novo num diálogo, né? Os animais estão nervosos hoje? E o outro responde sim. E este maldito nevoeiro não se vê a um passo. Para eles, assusta mais que um temporal. Eu também fico nervoso. Me dá medo. É inquietante. E o outro responde, é só nevoeiro. Para mim dá mais medo o trecho que vamos encarar amanhã. Os Limestone Downs, uma região cheia de buracos e barrancos, muito perigosa para... E nisso caiu um trovão, né? Pareceu um barulho de trovão. E aí alguém falou, de acho que eles têm agora. Aí outro disse, acho que... Foi você que se afastou demais do nevoeiro, parece um fantasma e mete medo. Temos que acalmá-lo, senão daqui a pouco... e os bichos começam a correr em disparada e chegam a atropelar ali um dos cowboys da equipe que grita, ah! E outro grita, estouro! Montem depressa! E aí deu um estouro da boiada. Foi como um mar tempestuoso que se agita. A noite completamente escura era percorrida pelo fragor do rebanho, pelos mugidos e gritos. Né? Bicharada disparada, nervosa. E Tex fala, o meu cavalo era veloz. Eu corri para o flanco esquerdo do rebanho, tentando em vão controlar a avançada selvagem. E ele fala, ele tentava controlar, né, e gritando. Ih! Aí, com um arrepio, eu me dei conta de que no escuro e com o nevoeiro, acabei na frente do estouro.
O som do rebanho enfurecido estava nas minhas costas. E algumas centenas de metros à frente, eu estaria na região acidentada, conhecida como Limestone Downs, difícil de enfrentar sem visibilidade, e tendo nos calcanhares 3.000 bois enlouquecidos, pronto para cair em cima de mim com seus chifres mortais. Quer dizer, o Tex ficou numa enrascada ali, né? O rebanho na direção dele e na frente do rebanho. Mesmo assim, ele forçou o cavalo dele, disse: "Força, irmão, não ceda agora, vamos conseguir." Só deve, mas nisso que ele disse, o cavalo parece que torceu a perna e caiu. E o Tex caiu, e disse: "Não é possível, estou perdido." E o rebanho vindo na direção dele. Nisso ele ouviu alguém gritar: "Tex, fique pronto para montar comigo, não vou poder parar." Aí vinha um cowboy ali do lado dele. Quando passou, ele gritou: "Ya!" E subiu em cima. O meu salvador correu um grande risco, cavalgando ao longo da dianteira do rebanho enlouquecido e desviando no último instante. Agora, a morte atrás de nós estava cada vez mais perto. "Não é uma boa situação, hein? Ainda bem que eu te vi a tempo." E o Tex diz: "Hansi, agora você está encrencado comigo. A situação não melhorou e já vamos cair no meio dos buracos? Tranquilo, já estive aqui outras vezes e conheço bem. E vamos passar." Quer dizer, o Hansi conhecia o terreno. Era um labirinto de buracos e valetas que seria perigoso mesmo de dia. Porém, apesar do escuro e do nevoeiro, Hansi atravessou incólume aquele inferno. Por sorte, aquele abismo atrás de nós deteve o ímpeto da manada. Perdemos só 30 cabeças. Bem podia ser pior. E aí o chefe diz: "Verdade, Bill. Poderíamos perder 2 homens. E dos melhores. Que seria o Tex e o Hansi." E o Tex fala: "Não é mesmo um bom lugar para fazer um rebanho passar?" E o chefe diz: "Claro que a trilha X-Home não passa por aqui, Tex. Desvia antes de chegar aos Dons e passa mais ao norte." Nenhum chefe de manadação da cabeça atravessaria aquele inferno. Acho que os únicos que conhecem bem a região são os foras da lei, que se escondem nelas. Aí o Tex ficou pensando, né? Pô, conhece bem a região, são os foras da lei. O cara que salvou ele conhecia bem a região, né? Ficou com uma pulga atrás da orelha. Pode ser o homem dele, né? O Hansi. E Tex fala: "Hansi me disse que já esteve ali outras vezes." E aí o chefe diz: "Raios, não pode pensar que o seu homem é ele. Se não fosse pelo Hansi, a sua queda do cavalo seria fatal." E aí o Tex diz: "Não foi uma simples queda, bem. O meu cavalo tinha um buraco de bala na cabeça." O cavalo do Tex foi acertado, então não quebrou a pata que nem eu imaginei. E o chefe diz: "Com 1000 diabos, fala sério?" "Eu não sonhei. E só um atirador excelente acertaria o alvo em movimento de noite e com nevoeiro." E ele também estava cavalgando. E o chefe diz: "Inacreditável. Seja quem for, correu um risco grande, porque para dar aquele tiro devia estar na frente do estouro com você." E aí o Tex perguntou: "Entre os seus cowboys, quem atire bem?" E aí o chefe diz: "Fala do Phil? Bem, esse você pode excluir. Cavalgava no flanco direito, perto de mim. Phil tem um álibi. E Hansi salvou a sua pele. Pode tirar os 2 da lista. E fico feliz, porque são ótimos elementos. Quero que os 2 comigo de novo." Então o chefe quer que eles continuem trabalhando para ele. E seguiu falando: "Tex, eu peço um favor. Em poucos dias chegarei a Abilene.
Deixe-me levar o gado para o mercado e depois pode pegar seu homem, se faz alguma ideia de quem seja. E aí eles chegam a Abilene, né? Parece o gado chegando na cidade, né? Lotando a rua, com os cowboys ao entorno ali tocando o gado já mais tranquilo. E já em Abilene, né? Um deles fala: Phil e o chefe estão voltando. Chegamos bem a tempo de conseguir um ótimo preço por cabeça. Pessoal, os meus sócios vão ficar contentes quando a gente voltar. Quer dizer, ele vendeu tudo por um bom preço. E como eu quero que vocês também fiquem, acrescento 2 dias de salário a mais no pagamento da viagem. E um gritou: Viva o Sr. Harlow! Urra! E o Harlow disse, né, o chefe: Vão gastar tudo no salão. E Tex fala: Eles merecem bem. E o Ben Harlow, né, o chefe, diz: Isso é certo. E você? Ainda sem pistas do seu assassino esquivo? E Tex responde: Sim, parece que você não acha isso ruim. E o chefe diz: Sou tão transparente assim, é? Bem, admito. Sinto por você, meu jovem. Mas ainda terá uma longa carreira de pegador de bandidos. Hasta luego. Até mais, bem. E nisso se vê o Hansen no curral lá, né? Encilhando o cavalo dele e tal, se organizando. E chega o Tex. Não vai à cidade com os outros, Hansen? E ele diz: Vou e fico por lá. Não volto para a trilha. E Tex diz: Ben Harlow vai ficar triste. Você é um ótimo cowboy. Acho que também vou ficar em Abilene por uns tempos. E o Hansen diz: pra quê? Algo me diz que vou achar o meu homem. E aí o Hansen diz: Você não larga o osso, hein? E Tex fala: É a minha missão. Algum motivo porque eu deveria abandonar a caçada? E o Hansen diz: Talvez porque você passou semanas trabalhando ao lado dele na trilha. Tudo bem, ele matou, mas poderia ter um motivo. Talvez em legítima defesa, mas não é um assassino de verdade. Quer dizer, o Hansen já está se justificando pro Tex, já sabendo que o bicho pegou, que o Tex já sabe que é ele, né? E o Tex pergunta: Foi legítima defesa, Hansen? E o Hansen responde: E como é que vou saber? Mas trouxemos a pele intacta da trilha. Por que não esquecer tudo? E o Tex diz: Um homem da lei tem seus deveres. A gente se vê na cidade. E o Hansen diz: Estarei num curral em ruínas na extremidade sul. Quer dizer, quer me pegar, vou estar na extremidade sul te esperando. E saiu. Trotando. E o Tex foi num curral em ruínas na extremidade sul da cidade, né? Foi lá para ver qual era a situação do Hansen, né? Já sabendo que o Hansen é o homem dele. Tudo realmente deserto, conforme o desenho. Quando o Tex está chegando, ele vê um movimento. Parece um índio segurando uma arma. Ele se vira e grita: Peste! E se atira no chão bem no momento que recebeu o tiro. E devolve o tiro no índio ou mestiço, alguma coisa assim. E aí quando o cara cai, ele diz: Mas esse não é. Quer dizer, ia dizer, não era o Hansen, né? Nisso outro mestiço grita: Fogo no Ranger! E aí a bala começa a comer tiro pra tudo que é lado. Bang, 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 bang. No escuro. E mesmo no escuro ele consegue acertar mais um e mais 2. E nisso chega o Hansen. Tex, tem 2 no telhado da frente. E o Tex diz: Eu vi. Bang, bang. Já liquidou os 2.
E o Hansen se junta ao Tex, né? E começa a atirar também nos comancheiros, né? Bang, bang, bang. Bang, bang. E nisso um grita malditos. E o Tex dá o último tiro, bang. Que era o chefe dos comancheiros, né? Aquele que tentou. É o mesmo que tentou roubar o gado deles no caminho, que o Tex disse que era um covarde, né, que atiraria só pelas costas, e realmente, né? Tentou essa emboscada pro Tex. E aí o Hansen diz: os comancheiros, por que estão aqui? E aí o Tex diz: também caçavam uma presa. São velhos conhecidos. Aquele é o Will Craig, um osso duro. Já estava doido para me pegar. Quer dizer, os comancheiros estavam caçando Tex também. E deve ter me reconhecido como quando matei os homens dele na pradaria. Quer dizer, naquela primeira iniciativa deles na pradaria lá, ele reconheceu o Tex e seguiu eles, né, até a cidade de Abilene. E o Hansen diz: e ele e os outros seguiram você até este lugar solitário, mas não podiam imaginar que eu estaria junto. E o Tex diz: sim, e eu agradeço, Hansen. Por um instante até pensei que eram amigos meus. E Tex diz: você sabe usar o revólver, e imagino que também seja bom com um rifle. O meu cavalo foi atingido na têmpora direita. Daquele lado só estava você na frente do rebanho. Mas não entendo. E aí o Hansen explicou: por que, depois de matar o seu cavalo, eu fui salvar você? Foi isso que o Tex não entendia, né? Que o Hansen matou o cavalo dele e foi salvar ele. E aí o Hansen explica: por que não tive coragem de deixar você lá? Achei que o aviso tinha sido suficiente. Mas você é teimoso, Tex. E o Tex responde: não sabe quanto. Vai, me ajude a carregar esses patifes numa carroça. Eu tenho que mostrar algum resultado ao comando dos Rangers. Craig e os capangas dele já serão alguma coisa, visto que o meu fugitivo sumiu. Quer dizer, Tex já admitiu que vai deixar o Hansen embora, né? O fugitivo dele sumiu. E aí a história volta para o presente. O Tex estava contando essa história dele do passado, né, de uma das primeiras missões, para o Kit Carson. E o Tex conclui: essa é a história de como eu falhei numa das minhas primeiras missões de Ranger. Vocês pensam que eu sempre peguei as minhas presas. Bem, houve exceções. E o Kit Carson fala: na época, você não contou essa história nem para mim. E o Tex diz: eu ainda não conhecia você tão bem como agora, Camelo Velho. Eu não sabia o que você diria. E o Kit fala: eu acho que Carson teria agido como você, pai. É o que houve com o Hansen. Né? E o que houve com o Hansen? Né? O Kit perguntou o que houve com o Hansen. E o Tex diz: virou um ótimo xerife. A história dele era boa. Tu vê, o Hansen ainda virou um xerife. E eu aprendi que para ser justo nem sempre se deve seguir a lei ao pé da letra. E o Kit fala, né? O Kit Carson: palavras de ouro. Mais café? E a nossa história termina aqui. Uma história aí sensacional, né, gente? De uma das primeiras missões do Tex, e que ele falha ao pegar o procurado dele, mas de uma maneira que para ele foi justa. Depois o Hansen se tornou um ótimo xerife, quer dizer, provavelmente o crime dele era em legítima defesa mesmo. E aí, padre, gostou da história? Deixa o teu comentário, se gostou, se não gostou, qual a parte da história tu gostou mais, se tu conseguiu descobrir no meio da história quem era o homem que o Tex queria, né? Nessa história aí, com essa reviravolta no final, muito legal. E te peço, cara, que te inscreva no canal,
deixa teu like que vai nos ajudar, vai nos incentivar a trazer mais histórias, tá? A gente está quase chegando a 1000 inscritos, pelo menos no momento que eu gravei esse vídeo. Espero com o tempo passar disso. E a tua inscrição nos incentiva a passar essa barreira. Um grande abraço aí e até a próxima história. Valeu!